Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor nos conduza, Deus. Não queremos nada mais do que as Tuas palavras. Não queremos nada do que a pessoa de Jesus ministrando diretamente aos nossos corações. Nada que importa se o Senhor não fizer, se o Senhor não falar. Assim nós colocamos este momento nas Tuas mãos. Em o nome de Jesus. Bem, meus queridos, durante essa semana, Deus ministrou muito ao meu coração. E eu fui muito impactado por coisas que eu ouvi, coisas que eu recebi. E coisas que têm confrontado fortemente o meu caráter, coisas que têm confrontado fortemente as minhas decisões, as minhas fundações, aquilo que eu tenho me pautado, aquilo que eu tenho me baseado. E Deus, Ele me motivou, me inspirou para compartilhar essas coisas com vocês, porque nós estamos, meus queridos, no 2º ano de Incendiados Movement. Entenda que esse é o período onde tudo que nós estamos lançando determinará o nosso êxito no futuro. Então, é um período em que nós temos que ensiná-los, escancarar a verdade para vocês, confrontá-los quando for necessário, porque quando chegarmos lá na frente, pode ter certeza que de tempos em tempos, Deus abala todos os ministérios. Mas por que Deus abala os ministérios? Por que Deus abala a minha e a sua vida? Para que tudo que for abalável saia de você. E Deus, Ele abala as nossas vidas, para que o que seja de fato de Cristo permaneça, para que tudo que seja humano caia. Só que eu não quero que lá no futuro, quando Deus chacoalhar o nosso ministério, tudo se caia. Eu quero poder dizer que nenhuma pedra sequer rolou, porque tudo foi criado e pautado nele. Então essa é a minha preocupação, esse é o meu desejo de compartilhar com vocês. E eu tenho insistentemente compartilhado a respeito da graça e vou continuar compartilhando a respeito da graça, mas de um modo um pouco mais confrontador, de uma maneira um pouco mais, sabe, essa graça um pouco mais agressiva, que te envolve, que te transforma, porque nós sabemos muito a respeito da graça, que nos envolve com amor, que nos aceita, mas muitas vezes pouco falamos dessa graça que nos confronta, pouco falamos dessa graça que nos enfrenta face a face, para nos mostrarmos o nível em que Jesus deseja nos levar, porque há uma diferença muito grande em ser filho e ser filho maduro. E para nos tornarmos filhos maduros, nós precisamos de confronto. Nós precisamos ser confrontados. Ninguém gosta de confronto. Mas eu estive analisando e pensando, eu observei até mesmo na minha vida, que à medida com que a minha fome e sede por Deus cresce, juntamente com ela vem as frustrações, os medos, as inseguranças. E essas coisas são completamente normais, porque amar a glória de Deus é loucura. Amar algo em que nós não vemos é loucura. E é muito comum nós temermos o que não vemos. É muito natural nós frustrarmos, porque nós não temos a experiência que talvez é necessária para passar por essa circunstância, para passar por essa adversidade. E eu quero que nós venhamos crescer em fome pela presença de Deus, fome pela glória de Deus, mas eu sei também que frustrações os acompanharão. Mas é nessa frustração que Deus muitas vezes quer confrontar as nossas vidas. Porque você está frustrado com o quê? Você está frustrado porque Deus não fez o que você queria? Você está frustrado consigo mesmo porque a sua competência não foi suficiente? Então, certamente você será frustrado em muitas áreas da sua vida. E isso é importante para que o amadurecimento venha. Para que o amadurecimento venha produzir frutos que irão perpetuar sobre você. Então, o que é que nós temos exercido? Será que temos confiado em Deus? Ou será que nós temos confiado na nossa competência? Ou será que nós temos confiado no nosso esforço? Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor juntamente comigo em Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 20. Marcos, capítulo 1, do 14 ao 20.
Se você não tem a Bíblia, pode acompanhar conosco aqui no telão. Marcos 1. Perdão, 16, não é o 14, é o 16. Marcos 1, 16. Nós vamos ler até o versículo 20. E olha o que diz, a vocação dos discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André. Simão aqui é aquele que Jesus posteriormente transforma o nome dele, chama de Pedro. Porque Jesus não te chama pelo nome que os outros te chamam. Jesus não te chama pelo nome que você se chama. Jesus, ele não atende pelo seu nome. Jesus, ele não enxerga o que você vê em você. Jesus não enxerga em você um escravo da pornografia. Jesus não enxerga em você um escravo da mentira. Jesus não enxerga em você um escravo da frustração. Ele enxerga em você um filho que será transformado de glória em glória. É isso que Jesus vê em você. Então esse aqui é o Simão, que Jesus posteriormente transformou o nome dele, mudou o nome dele para Pedro. Pedro, Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes Jesus, vinde a mim e farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e deixando eles o barco, a seu pai Zebedeu, com os seus empregados, seguiram após a Jesus. Cara, é muito louco porque ninguém segue ninguém simplesmente por um convite. Porque Jesus chegou ali e falou, olha, é o seguinte, largue as suas redes, porque eu te convido hoje para ser um pescador de homens. Que proposta maluca. Provavelmente tem que ter tido uma conversa, tem que ter tido um relacionamento, porque ninguém faz isso, simplesmente as pessoas acompanham. Mas talvez essa conversa não é tão importante assim, porque não foi mencionada. Mas com certeza deve ter tido algum contato ali. Mas Jesus, após essa conversa, ele faz um convite, para que eles pudessem ser pescadores de homens. E aqui há um princípio muito interessante. Porque Jesus estava convidando estes homens para largar a sua zona de conforto. Porque esses homens, eles pescavam, eles tinham tudo o que precisavam, toda semana eles tinham alimento dentro de casa. Esses homens foram impactados pelo convite que o Senhor fez de transformá-los em pescadores de homens. Eu acho interessante a maneira que Jesus nos apresenta o propósito dele. Porque muitos de nós, às vezes, trocamos o propósito pela proposta. Olha o que Satanás ele fez com Jesus. Nós sabemos que Jesus estava no final de jejum, Jesus estava com muita fome, e o diabo, tentou Jesus durante o deserto, tentou Jesus na questão da fome, testou Jesus para que ele se jogasse, e mostrou os reinos, e disse a Jesus, olha, se prostrares e me adorares, tudo isso te darei. Olha a proposta de Satanás, se você me adorar, eu te dou todas essas coisas. Mas é interessante como é que Jesus convenceu os discípulos a seguirem a ele. Eles não haviam pescado nada durante a noite. E Jesus, ele disse, lançai a rede. Mais adiante, eles lançaram e a rede veio cheia de peixes. O diabo, ele pede para que você o adore, para que ele te dê todas as coisas. Jesus, ele te dá todas as coisas. E ele faz você abandonar por conta da paixão do propósito que ele derrama sobre o seu coração. Então Jesus, ele já te arranca do seu conforto. Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, posso te dar peixe todos os dias, uma boa alimentação para a sua família, posso dar tudo o que você quer. Mas o meu propósito ainda é muito maior que essas coisas. É muito melhor. Ainda que eu possa te dar tudo o que você sonha, o meu propósito ainda é muito maior. Então Jesus deu tudo e já confrontou o conforto desses homens. Porque Jesus, ele não veio para nos colocar no conforto. Porque corresponder ao chamado de Deus exige com que você saia do seu conforto.
Alguns de nós temos problemas de relacionamento com a pessoa de Jesus porque não entendemos a real função da pessoa de Jesus para nós. Nós pensamos que Jesus é aquela pessoa que vai ficar o tempo todo passando a mãozinha na nossa cabeça e dizendo coisas bonitinhas. Só que esse não é o Jesus que nós vemos na palavra. Esse não é o Jesus que nós encontramos nas Escrituras. Eu não estou anulando o fato de Jesus transbordar graça, de Jesus transbordar amor. Jesus transbordava todas essas coisas, mas Jesus, ele veio para nos confrontar. E qual é o confronto? Jesus, ele não vem para confrontar, sabe, o seu pecado, porque o seu pecado ele resolve. Aliás, já está resolvido, então não é o seu pecado que ele veio confrontar. Ele veio confrontar a sua zona de conforto. Porque a sua zona de conforto, ela deve partir de você uma decisão de sair dela. Jesus em nenhum momento pegou os discípulos pela orelha e falou, você vai me seguir. Ele poderia fazer muito bem isso. Estaria fazendo o que é bom. Igual minha mãe quando me batia, ela falava, vou te bater, você não entende hoje, mas um dia você vai entender. Jesus poderia fazer isso conosco. Porque nós somos crianças, nós não entendemos nada, nós não sabemos nada. Mas ele não fez isso. Jesus nos confronta no nosso conforto e espera uma resposta. Então, saiba que Jesus, ele não tem esse papelzinho de ficar te mimando. Porque Deus não está interessado em filhos mimados. Deus está interessado em filhos maduros. E para que a maturidade aconteça, você precisa sair da sua zona de conforto. Porque sabe, não é orgulho para pai e mãe nenhuma ter um filhão lá de 40 anos dentro de casa, solteiro, não lava nem enfim, você sabe o que? Nem lava, deixa lá para a mãe lavar. Sabe, isso não é motivo de orgulho para o pai. Motivo de orgulho para o pai e para a mãe é quando o filho sai do conforto, ele vai e faz uma universidade, passa em medicina, passa em direito, passa em engenharia, ele faz o que tem que fazer, se casa, sustenta uma família, e esses filhos dele geram netos para outra pessoa. Então isso que é maturidade, a alegria do pai está nisso. O sucesso do pai não é ter um filho aos 40 dentro de casa, mas é ter um filho que foi e gerou novas famílias. Porque o coração do pai se alegra quando filhos saem da zona de conforto. Então Jesus, ele veio para confrontar a sua zona de conforto. Jesus, ele disse algo muito interessante um pouco antes da sua vinda. Jesus, ele falou assim, olha, eu preciso ir para que quem venha, quem ia vir? Jesus dá um adjetivo para a pessoa do Espírito Santo. O Consolador. Agora, o Consolador é para quê? É para quando você comprar um carro zero, ele chegar, desculpa, você comprou um carro zero, poxa, que dó de você. Poxa, que peninha de você. Poxa, você comprou um apartamento, nossa, meus pêsames, vamos lá, deixa eu te ajudar a vender essa casa, né? O Consolador, ele serve para isso? Não, o Consolador, ele está lá para te ajudar nos seus momentos de frustração. Então, juntamente com a promessa do Consolador, estava a promessa que Jesus iria te tirar da sua zona de conforto. Porque é na sua zona de conforto que você tem segurança. Agora, onde está a sua zona de conforto? Na sua competência? No seu relacionamento? Nos seus amigos? Na fé do seu pastor? Aonde está o seu conforto? Jesus, ele te convida a sair dela. Porque a maturidade vem para todo aquele que abandona o seu conforto. Se você não quer o Consolador, você não quer o Espírito Santo. Só que se você aceita o Consolador, então saia da zona de conforto. Porque muitas vezes o Espírito de Deus não age na sua vida, sabe por quê? Porque você não sai na sua zona do conforto. Porque o Espírito age para te consolar, mas se você está confortável, para que ele age? Qual é a finalidade? Ele está lá para ele te confortar. Como eu falei, ao decorrer da nossa trajetória, passaremos por frustrações, tristezas, mas nós temos a promessa de que ele estará lá para nos consolar.
Muitas vezes, você e eu temos culpado a Satanás pelo trabalhar de Deus na minha e na sua vida. Porque hoje gerou-se uma modinha que é caída, de que se eu não sinto paz, se as coisas parecem que estão travadas para mim, é do diabo. Muitas vezes não é o diabo. Muitas vezes é Jesus te confrontando para você sair da sua zona de conforto. E você tem atribuído culpa ao diabo pelo trabalho que Deus tem feito na sua vida. E você tem se acomodado perfeitamente na caminha de descanso que o diabo fez para você. Aonde está o teu conforto? Jesus te convida a sair dela. Deus quer te tirar da sua zona para te empoderar, te fazer viver o chamado que Ele tem reservado para a sua vida. Sabe, eu durante o meu seminário, eu percebi uma zona de conforto que eu precisei abandonar e para mim foi muito difícil. A minha zona de conforto se chamava competência. Meus irmãos, com toda a modéstia, eu sempre fui muito competente em tudo que eu fiz. Eu sempre tive muito êxito em tudo que eu fiz, sozinho. Eu trabalhei no Banco Itaú durante 8 meses. E eu saí de lá porque eu fui para o seminário, ganhei a bolsa, então eu fui pedir as contas. No dia que eu fui pedir as contas, a minha chefe me disse: você sabe que você vai ser promovido, não sabe? Eu falei: sei. Ela falou: você sabe que você vai ganhar 3 vezes mais do que você ganha hoje? Eu falei: eu sei. Então, eu sempre fui muito competente nos trabalhos de faculdade, trabalho em grupo, eu sempre quis trabalhar sozinho. E sempre me destaquei sozinho. Então, eu sempre fui muito competente. Com toda a modéstia. Eu não falo isso com orgulho. Sempre fui muito competente. Mas Jesus um dia me confrontou e disse: não há espaço para o meu trabalhar e para a sua competência. Ou você abre mão da sua competência, ou eu te deixarei fazer tudo o que você sabe sozinho. E eu aprendi algo, que pelo meu esforço, eu aprendi, meus queridos, pelo jeito ruim. Eu aprendi algo que pelo meu esforço, eu posso ir muito longe, mas eu jamais chegaria ao fim. Eu jamais chegaria ao fim. Então, aonde está a tua competência? Aonde está o teu conforto? Neste mesmo capítulo, eu gostaria que você abrisse agora comigo no versículo 21. O versículo 21, olha o que a palavra do Senhor diz. Depois entraram, logo após Jesus convidar os discípulos, convidar a Simão a ser um dos seus discípulos, eles saíram e entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tinha o quê? Autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo quebrador. Que temos nós para contigo, Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. E o espírito imundo, agitando-se violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto que perguntaram entre si: quem vem a ser isto? Uma nova doutrina, com autoridade ele ordena que os espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Olha o que diz, meus queridos, no versículo 21. Jesus, num sábado, ele foi aonde? Para a sinagoga. E interessante, olha que legal. Porque Cafarnaum, ela possui um significado. Cafar significa vilarejo, vila. Naum significa conforto.
vila do conforto. Então Jesus ele entrou na vila do conforto para mexer no conforto de todos que estavam ali presentes. Então Jesus ele foi ali como um pregador convidado. Jesus ele não era o pregador principal, sabe? Jesus ele não era o pastor presidente daquela sinagoga, ele era um pastor convidado, um pregador convidado. E o povo disse: quem é este homem? Que autoridade é essa? Que nova doutrina é essa que ele tem pregado? Quem é este homem? Eu parei para pensar o porquê que a manifestação demoníaca aconteceu naquele lugar. Aconteceu porque Jesus confrontou o conforto daqueles que estavam presentes. Eu acho loucura porque Jesus, lembrando, ele era um convidado. Aquele homem passou anos e anos ouvindo a palavra dos seus mestres, mas nunca foram confrontados. Sabe, o meu medo é que você venha aqui, role, deite, brinque, faça todas essas coisas que tem o seu espaço, tem o seu valor, mas não seja confrontado nas áreas que você precisa melhorar na sua vida. Jesus, ele foi ali, e a palavra que ele lançou não tinha nada tão extraordinário. Claro que Jesus já é uma pessoa extraordinária por si, mas Jesus, ele não costumava dar ensinamentos complicados. Jesus, ele liberava a vida que estava nas palavras. E Jesus, ele liberou algo que confrontou a realidade daqueles que estavam ali presentes. Por isso que eles falavam: que autoridade é essa? Quem é este homem? Porém, Satanás, ele se manifestou ali através daquele homem, porque muitos ali estavam saindo da sua zona de conforto. Deixa eu te falar algo: o que o diabo mais teme é que você saia da sua zona de conforto. É o que ele mais teme. É o que ele mais se desespera quando Jesus ele confronta. Porque ele fala: poxa, se ele sair da zona de conforto, ele se tornará um filho maduro. E um filho maduro não teme o que eu faço para atrapalhar o ministério dele. Não teme o que eu faço para atrapalhar os pensamentos dele. Sabe, é muito confortável, meus queridos, eu criticar as células. É muito confortável dizer como deveria ser o culto dos jovens. Sabe, é muito fácil eu dizer que nós temos que começar a fazer cultos na praça, para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam ministradas. Meu querido, eu não estou tirando o valor dessas coisas, mas você diz isso porque é confortável para você, porque você não quer pagar o preço de você sozinho ir lá na praça e ministrar individualmente, porque o que você quer é evento, o que você quer é festa, o que você quer é bagunça. Você não está procurando o reino de Deus. Portanto, se você quer manifestar o reino, saia do seu conforto. Comece por você. Meus queridos, eu quero sim fazer cultos nas praças, sabe? O Senhor tem nos dado essa cidade, eu creio nisso, mas eu preciso sair da minha zona de conforto. É muito confortável para mim, para você dizer o que nós temos que fazer. É muito confortável dizer a maneira que os pastores deveriam pregar. É muito confortável. Mas agora, quando você sozinho tem que ir lá ministrar para um mendigo, colocar as mãos sobre este homem que está com mau odor, você não faz, porque você está saindo da sua zona de conforto. Homens que foram lembrados na sua história foram homens que saíram da sua zona de conforto. É triste morrermos e saber que ninguém vai se lembrar de nós, não porque nós queremos glória, mas é porque isso é um sinal de que nós não saímos da nossa zona de conforto. Isso é um sinal de que nós fomos apáticos, de que nós nos contentamos com o nosso bem-estar. Sabe, na Bíblia diz várias vezes, tem versículos e passagens dizendo que Deus irá te confortar.
Há versículos que dizem que nós devemos confortar uns aos outros, mas não há nada dizendo que você deve confortar a si mesmo. O Senhor vai te confrontar. O confronto eleva a sua posição. O confronto eleva o seu nível de relacionamento com o Pai. O confronto transforma e muda a sua vida. Eu aprendi que a zona de conforto é o lugar mais distante que eu posso estar do chamado de Deus para a minha vida. Viver no conforto é sabotar o próprio chamado. Sabe as promessas maravilhosas que você recebeu? O Senhor as liberou para você gratuitamente. O Senhor te deu. O Senhor derrama bênçãos deliberadamente. Ou seja, o Senhor não mede esforços. O Senhor não fica verificando quem é mais santo, quem é menos santo. O Senhor abençoa. Ele é amoroso. Mas alguns desfrutam da parcialidade dessas coisas. Os que desfrutam a plenitude do chamado de Deus abandonam o seu conforto. Agora, Vinícius, cadê a graça que você tanto ministra? Cadê o amor que você tanto ministra? Deixa eu te falar uma coisa, um princípio muito interessante. A graça é a lei, é a dispensação mais elevada do que todas que já existiram. Você não concorda que a graça é mais elevada do que o Antigo Testamento? Quantos concordam com isso? Então, nós sabemos que Jesus, ele veio não para abater o valor da graça. Jesus, ele não fez com que do período da lei caísse para o da graça. Não houve essa queda. Pelo contrário, nós sabemos que a graça elevou o nível. Então a graça é muito superior à lei, a graça é muito superior a qualquer outra dispensação. E essa graça, por ser tão elevada, por ser tão perfeita, por ser tão gloriosa, jamais te permitirá viver na mediocridade. A graça de Deus te envolve, ela é maravilhosa, mas ela não vai te permitir viver na mediocridade. Ela não vai permitir. O amor de Cristo vai ao teu encontro. Ele te envolve. Mas a ferramenta que Deus usa para mudar o seu caráter é o confronto. A graça utiliza o confronto como ferramenta para lapidar o poder de Cristo que está em seu coração. Há um poder a ser liberado. Você já parou para pensar que muitos têm morrido porque você não saiu da sua zona de conforto? Eu não sei o quanto te choca as notícias que você vê na TV. Sabe, eu vejo aquele Cidade Alerta, a TV até sangra. De tanta desgraça que tem ali. De tanto trabalhar e agir de Satanás. E sabe por quê que essas pessoas têm morrido? Sabe por quê que essas pessoas não têm sido alcançadas? Porque você e eu estamos esperando um culto na praça. Porque você e eu estamos esperando um grande evento para que possamos manifestar o reino de Deus. O reino de Deus manifesta na sua vida de forma individual quando você sai da sua zona de conforto. Sabe por que sua vida não muda? Sabe por que os seus sentimentos são tão inconstantes? Sabe por que você ouve uma palavra poderosa aqui no Incendiados, chora, se derrama, e no outro dia você tem as mesmas práticas? Porque você é tocado, isso acaba amaciando um pouco, tirando um pouco do desespero que você está, mas você não tem o compromisso de sair da zona de conforto. Você espera resultados diferentes com as mesmas atitudes. Aonde você quer ir?
Se você quer fazer pouco, permaneça na sua zona de conforto. Permaneça na zona de conforto. Sabe, você é salvo, isso não afeta em nada, sabe? Você é salvo, nós somos salvos pela graça. Mas acredito que eu me entristeceria muito chegando aos céus. Jesus olhasse para mim e dissesse: filho, você não desfrutou de nem um terço da realidade que eu sonhei para você. Nossa, acredito que no céu não há tristeza, mas eu acho que por 2 minutinhos eu iria sentir tristeza. Não pelos bens materiais que eu deixei na terra, mas porque a minha mentalidade medíocre não permitiu com que o poder de Jesus se manifestasse em mim e mais pessoas fossem alcançadas. É muito fácil eu criticar. É muito fácil dizer o que tem que ser feito. É muito fácil. Mas, minha pergunta para você hoje é: o que você vai fazer com tudo isso? Para onde você vai levar? Meus queridos, essa ministração foi para mim. Sabe, Jesus, Ele apontou tantas coisas em que eu tenho me apegado. Sabe, nesse período de jejum, Deus me mostrou como eu tenho dependido do meu esforço. Como eu tenho dependido da minha competência. Como que eu ainda estou na minha zona de conforto. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim tem sido um momento de decisão. Eu sei que muitas decisões irão me doer. Eu sei que algumas decisões me trarão frustração. Eu sei que algumas decisões me trarão medo. Mas um dia eu prometi para Ele que eu não iria viver do meu conforto. Sabe, porque quando você passa a amar o propósito, você nunca será vendido pela proposta. Se o Senhor te chamou para investir o restante dos seus dias na África, comendo banana amassada todos os dias, você não vai querer viver nos Estados Unidos, morando em uma grande mansão, tendo carros maravilhosos, indo buscar os seus filhos nas melhores escolas. Você não vai querer isso. Porque quando Jesus te convence do propósito, nada te convence a voltar para o conforto. Sabe, Pedro, quando seguiu a Jesus, ele passou por frustrações, passou por tristezas, passou por angústias, passou por desespero. Ele passou por tudo isso. Mas quando Jesus se foi, Pedro voltou para o conforto. Pedro voltou a pescar. Jesus foi atrás dele para confrontá-lo em amor. Jesus nunca vai para te condenar. Jesus sempre vai para te confrontar em amor. Ele conversou com Pedro. E Pedro abandonou a pescaria mais uma vez. E Pedro nunca mais voltou para o conforto. E sabe qual foi o fim deste homem? Morrer crucificado de ponta cabeça por conta do amor ao propósito. Eu tenho medo de nós estarmos lançando fundações onde você tem sido convencido pela proposta. Você tem vindo para cá por conta das luzes bonitinhas, por conta do louvor bonitinho, por conta das ministrações que talvez são bacanas e legais. Eu tenho medo que você está sendo atraído por isso. Porque isso passa. Isso passa. Mas o que Jesus tenta nos convencer é de que o propósito é maior do que a proposta.
Gostaria que a equipe de louvor já se posicionasse. Aonde está o teu conforto? O que é que você tem exercido? Gostaria que você se levantasse do seu lugar.